Uma pessoa sem nada a perder num mundo completamente desigual só pode ser controlado através da única coisa que lhe resta: os seus sonhos. No episódio 4 de Chainsaw Man, Denji finalmente alcançou os seus sonhos. Mas a que custo? No episódio 4 de Chainsaw Man, Denji finalmente alcançou os seus sonhos, mas isso não lhe trouxe nenhuma satisfação. Por quê? Mas antes da gente começar o vídeo, meu camarada, já que a gente já fala de sonhos aqui, de objetivos que podem ser alcançados, vamos começar direto mais um Momento Alura, porque eu recebi uma mensagem recentemente de um inscrito aqui do canal contando sobre um objetivo que ele alcançou. Ele conseguiu seu primeiro emprego na área de TI e eu tô bastante envolvido nisso, né? Afinal de contas, foi depois dele ter estudado na Alura. E é muito interessante, cara, observar todo esse processo, porque a gente tem essa parceria incrível com a Alura, com o objetivo de que as pessoas realmente estudem e consigam melhorar as suas qualidades, capacidades técnicas ou adquirir alguma completamente do zero. E ver essa mensagem e outras mensagens que eu recebo de pessoas que foram estudar, que foram correr atrás desse seu objetivo dentro da área de tecnologia, principalmente influenciada por a gente aqui, é incrível, é fenomenal. Seja dentro da área de programação, seja de marketing digital, seja de design UX, seja de 3D, de data science, de todas as grandes possibilidades que você pode estudar dentro da Alura com uma única matrícula. Exatamente isso. Você faz uma matrícula, todas essas áreas que eu disse aqui e muitas outras estão disponíveis para você. Então faça que nem essas pessoas que mandam mensagem para mim. Aproveita esse link aqui embaixo que tem história de várias outras pessoas e também desconto nessa matrícula. Inicie a sua jornada. Vai, está querendo, aproveita, vai lá. O episódio 4 de Chainsaw Man trouxe muitas reflexões importantes. Aprendemos ali bastante sobre o demônio mais poderoso de todos, o demônio da arma. Makima nos conta que o demônio da arma surgiu alguns anos atrás, 13 anos atrás, nos Estados Unidos e fez com que todo o mundo mudasse. E é muito importante porque, assim, nesse episódio, assim como todos os outros, e Chainsaw Man inteiro, se você quiser apenas assistir sem captar nada, você pode. Vai ser difícil porque as coisas estão ali jogadas na sua cara, você pode. Mas se você quiser apreciar o famoso subtexto, você aproveita ainda mais. Esses dias você disse que eu maniço Pokémon aqui, mas tem uma conta pra mim. Chaves, seu miserável, o manga tem todo um subtexto que a maioria não entendeu. Porque, assim, o demônio mais forte apresentado pela Makima, que ela quer que o Denji finalize, é o demônio da arma. E o demônio da arma apareceu especificamente, casualmente, nos Estados Unidos, certo? Principalmente depois de um certo movimento que estava tendo ali. As pessoas estavam com medo dos demônios e por isso estavam comprando armas. Mais e mais armas foram fabricadas, a indústria da arma lucrou bastante dinheiro em cima disso, e é curioso porque, assim, não é uma coisa que eu tô falando, é falado com essas palavras pela Makima. E por conta dessa produção desenfreada de armas, de uma certa alimentação do medo pela mídia, as pessoas comprando cada vez mais armas, aumentou o índice de violência. Afinal de contas, tinha mais armas na rua e, né, as coisas podiam acontecer. Juntando armas que poderiam gerar acidentes com pessoas que estão com medo, estão ali tenebrosas, estão mais aflitas, que estão ali ansiosas com tudo, e elas estão armadas nesse momento, o índice de violência aumenta. E, consequentemente, com o índice de violência aumentando, as pessoas ficam mais ansiosas, mais nervosas, com mais medo. Então aumenta de novo o índice de violência e fica nesse ciclo infinito. E tivemos esse momento aqui, o surgimento do demônio arma. O demônio da arma, o mais forte de todos, deu um golpe ali que finalizou 1 milhão e cacetada de pessoas de uma vez só e depois desapareceu completamente. Nisso vemos então que esse foi o passado de Aki. Estava ali com a família, seu pai, mãe e seu irmão que tem algum tipo de enfermidade e todos eles foram mortos pelo demônio da arma, no surgimento dele naquele momento.
E assim, primeiro toda a questão da arma. O fato do demônio da arma ser o mais poderoso de todos, diretamente está relacionado com a realidade, né? O demônio da arma e principalmente a forma com que ele surgiu. Porque, né, os demônios ficam mais fortes de acordo com a quantidade de medo que os seres humanos têm do elemento que eles são relacionados. Demônios têm medo de morcego, o morcego tem uma certa força. Demônios têm medo de motosserra, a motosserra tem uma certa força. Demônios da arma, o demônio da arma ficou mais forte conforme o medo que as pessoas tinham dele foi aumentando. Então, né, a indústria, que ali está diretamente relacionada aos Estados Unidos, com essa produção absurda de armas o tempo inteiro, criou a violência e criou o mal maior. Tecnicamente, eles trouxeram a destruição. Claro que já existiam outros demônios, mas essa produção absurda de armas trouxe a destruição e morte de muitas pessoas apenas por consequência da produção. Então, assim, é aquele tipo de... a gente vai falar as palavras sempre. Aquele tipo de subtexto que não é nem um pouco de subtexto, né? Porque é um texto mesmo, que tá sendo dito com todas as palavras, todas as letras, com a boca da personagem, pra gente. O perigo que tudo isso representa do ponto de vista da história. 悪魔そのものに対する恐怖が高まって、全ての悪魔が以前よりも力が強くなったの。Um outro momento aqui desse episódio, que é um alívio cômico bem rápido, mas que me chamou bastante atenção, é quando eles estão em grupo caminhando pra aquele prédio, né, pra aquela casa que eles vão entrar ali e, né, continuar o resto do episódio. Eles estão caminhando enquanto o Aki vai dizer o plano. O Denji e a Power vão na frente, né, porque eles não são confiáveis, e o restante vai atrás. E essa vai ser a formação ali pra eles entrarem nesse lugar. E a Power prontamente questiona. E eu achei curioso esse curto diálogo. Você tá tratando a gente como gado, e ele responde simplesmente que eles não têm direitos. E eles continuam ali fazendo umas gracinhas, fazendo uma piada, mas é uma situação séria? Tipo, eles realmente não têm direitos naquela posição e eles não têm chance nem escapatória. Sempre que a gente pensar na relação entre Power, Denji, Aki e Makima, a gente tem que lembrar daquela imagem do começo da abertura. Certo? Com o Power e Denji lá embaixo, brincando, dando risada, não vendo o mundo real, enquanto o Aki acredita que está vendo esse mundo real e tá acima deles, e a própria Makima tá enxergando realmente acima disso tudo, né? A pessoa que está liderando e com um olho na verdadeira realidade, enquanto os outros são, por escada, manipulados ou manipuláveis, principalmente por ela. Mas o ponto principal aqui dessa frase de que vocês não têm direitos e é assim que vai acontecer a missão, me pegou um pouco, porque eu parei assim e fiquei observando, falando, cara, eles não têm nenhuma opção aqui. O Aki mandou eles na frente, eles vão na frente. Power e Denji não têm nenhum tipo de direito. Por mais que eles sejam trabalhadores da Makima, eles não têm escapatória. Eles saíram da posição terrível, né? O Denji passando fome, não tendo o que comer. Agora ele tem um trabalho, tem o que comer, mas ele não tem opção. Se ele não trabalha, ele morre. A Makima deu essas duas opções pra ele no primeiro episódio, bem claramente, falando, ó, ou você trabalha pra mim, ou eu te mato aqui, e isso continua sendo reforçado. Por mais que ele tenha trabalhado, por mais que ele tenha se mostrado, tenha um certo valor, por mais que o objetivo maior desse planeta inteiro seja ele, a pessoa que pode resolver, né, lutar contra o demônio da arma, ele não tem opção nesse momento. Ele vai trabalhar que nem um cachorrinho, ou ele morre. Entende? O não subtexto, porque literalmente a Power tá olhando pra ele e falando, não, você tá tratando a gente como gado, e ele diz que vocês não têm direitos. É bizarro. É doido pensar na própria estrutura de trabalho que está relacionada dentro desse sistema que tá dentro do anime e que tá na vida real. Mas retornando à parte principal do episódio, que é a parte que eu mais gosto, uma das coisas que eu mais gosto em Chainsaw Man, Denji finalmente realizou seu objetivo. Ele o tempo inteiro, durante todos os episódios, todos os momentos, falava sobre como gostaria de apalpar peitos, sobre como ele queria pegar em peitos e comer alguma comida que não fosse podre, não estivesse estragada, potencialmente um pão com geleia e apertar peitos. Esse seria o seu grande objetivo de vida, que estaria completamente realizado depois de fazer isso. Ele tem todos os planos, ele quase se sacrifica pra Power pra poder apertar os peitos dela, ou porque ele gosta de salvar as pessoas e também com a justificativa de apertar os peitos dela. Fica aqui a sua interpretação e chegou esse momento. E na construção desse momento tem dois acontecimentos que eu gosto muito. Primeiro, ela usava um bojo. É um detalhe simples, porque a gente vê a Power com peitos bastante, né, voluptuosos durante todos os outros episódios, e ele tem aquele primeiro choque ao ver a existência de um bojo e ver que os peitos dela não eram do tamanho que ele estava imaginando, porque, né, aquilo não era realidade.
E é muito doido, porque assim, o Denji, ele é um personagem criado pra ter a identificação com o público, com as pessoas que assistem, e principalmente pra representar um adolescente que viveu num mundo sem nenhum tipo de carinho, sem nenhum tipo de afeto, sem nada, e, né, tem os seus objetivos, seus desejos de adolescente puramente. E ele tem uma visão, que é uma visão de adolescente romantizada ou até mesmo guiada pelo que ele viu por aí. E nesse momento eu curto o uso desse bojo, eu acho que representa isso. Você imaginar, você idealizar aquele seu objetivo de uma forma física, até mesmo aqui, falando em tamanho, porque é assim que chega pra você. No caso, se a gente fosse trazer pra nossa realidade sobre como peitos são representados como o ideal, certo? O tamanho ideal de peito, o formato ideal de peito seria aquilo, e ele descobre que a realidade é diferente, né? Basicamente, resumindo aqui, ele teve um grande choque ao perceber que as coisas não são como a mídia vende, entende? Mas as coisas se intensificam enquanto ele vai dar as suas duas últimas apalpadas, porque ele tá nesse processo. É um processo longo, né? Demora aí durante a cena do anime, e você tá acompanhando a reação dele, que ele não tá com uma cara de decepcionado, mas ele tá sem entender. Ele tá sem entender que tudo aquilo que ele sempre quis é, na verdade, ok. E nisso aqui tem dois pontos que eu gosto bastante. Primeiro, a representação desse adolescente que imaginava que a sexualidade fosse uma coisa diferente. Um cara que nunca teve nenhum contato com o lado sexual. No caso do Denji, ele nunca teve nenhum contato com nenhum tipo de amor, né? É uma coisa que vai muito mais profunda do que isso. Mas ele idealizava, ele visualizava, ele romantizava, ele achava que apertar peito seria uma coisa completamente absurda. Porque não, porque peitos é isso, porque mulheres é aquilo, sexo oposto é aquilo, eu tenho interesse pelo sexo oposto, mulheres e peitos vai ser... E quando ele chega nesse momento, especificamente pensando do ponto de vista da maturidade dele como um adolescente jovem, ele não acha nada demais. E visualizando ele como um adolescente no nosso mundo real, o quanto existe dessa idealização, dessa romantização, até mesmo perigosa, em torno do primeiro ato sexual relacionado àquilo. Quantos jovens, quantos vocês que estão assistindo esse vídeo aqui nesse momento, na verdade, idealizam isso? E quando chegarem nesse momento, tipo, vai ser uma coisa da hora. Mas não é aquela coisa de, sabe? É aquela coisa que pode deixar muitos com a cara do Denji, porque ele tinha uma expectativa que fosse simplesmente alterar a vida dele de alguma forma. Mas é uma das coisas que faz parte da vida. Boa, mas decepcionante pra quem esperava absurdos. E a outra abordagem engloba toda essa questão em torno de sonhos. O quanto é satisfatório ou não alcançar um sonho que você teve a vida inteira. O sonho do Denji foi alcançado, ele apertou os peitos que ele tanto queria, e o que ele faz agora? Ele se sente mais completo quando ele estava nessa procura de conseguir apertar esses seios. Agora que ele teve esse toque, acabou. Ele não tem mais nada pra cumprir. Ele não tem mais nenhuma coisa que vai dar uma justificativa pra vida dele, que vai dar motivação pra que ele faça as coisas que ele faz, pra que ele viva todos os dias, já que ele não tem mais sonhos. これから俺がまた何か違うもんを追いかけて掴んだ時も追いかけてた頃の方が幸せだったって思うんじゃねえのかって。 E aí que vem a manipulação da máquina. A máquina funciona como um elemento extremamente importante aqui, porque ela vem nos trazer o uso dos sonhos como manipulação. Porque o Denji é uma pessoa que não tem nada, nunca teve nada. Então você não consegue utilizar o que ele tem pra manipulá-lo, pra utilizar isso como objetivo, pra fazer com que ele siga o que você quer. Não. Você tem que brincar com a única coisa que um pobre lascado tem, que são sonhos. Você tem que colocar objetivos novos pra ele e dizer que isso vai ser diferente, mas precisa de uma condição completamente absurda. A máquina consegue, numa cena extremamente bem dirigida, fazer com que os ânimos do Denji fossem levantados novamente, justificando pra ele que quando ele conseguisse uma coisa diferente, que tecnicamente é exatamente a mesma coisa que ele já teve, seria diferente. エッチなことはね、相手のことを理解すればするほど気持ちよくなれると私は思うんだ。 Você precisa apertar os seios da pessoa que você tem algum tipo de relação a mais, algum tipo de interesse a mais, que as coisas serão diferentes. E nisso, ela pega a própria mão dele e coloca nela, pra que ele tenha
esse gosto dessa sensação que ela descreveu. Uma cena bastante forte, como se a Makima fosse uma própria cobra constritora abraçando o Denji e deixando ele sem uma opção. Ao mesmo tempo em que ele acha aquilo interessante, ele vai poder pedir pra ela qualquer coisa caso ele derrote o demônio da arma. Makima-sanが俺の願い事何でも一つ叶えてあげる Então você criou naquela criatura que estava sem nenhum tipo de objetivo, um objetivo gigantesco, em troca de uma recompensa que ele nem mesmo necessariamente gosta tanto assim. 何でもって例えば何でもだよデンジ君。 E essa é a sensação mais bizarra, porque ela consegue subverter essa expectativa dele, consegue subverter a sensação que ele teve, o momento triste dele, pra oferecer nada e ele ficar extremamente motivado. Não é aquela coisa absurda, pode pedir qualquer coisa, mas ele deixou claro que ele vai pedir um beijo pra ela. Não é aquela coisa, uau! Mas ele se sente motivado mais do que nunca. 俺がすっげえドカンと頑張れば大丈夫でしょ。 E o interessante é que o próprio episódio trabalha esse ponto em 3 momentos. O momento em que ele toca a Power e não sente nada demais. O momento em que a Makima faz essa proposta e pra ele parece simplesmente absurdo e deixa claro pra ele ali. Ele fala pra gente que tocar as pessoas, que ele tem algum tipo de sensação, algum tipo de sentimento é completamente diferente e é por isso que ele vai fazer tudo pela Makima. Mas no terceiro momento do episódio, a mina promete um beijo pra ele e ele fica completamente maluco. E ele nunca ouviu falar daquela mina. É muito interessante como Chainsaw Man faz essa narrativa, essa construção de narrativa, de colocar um ponto, de colocar o contraponto e um terceiro ponto que ignora os outros dois, que faz você ficar na dúvida se ele realmente acredita no que ele diz que acredita. É muito interessante essa construção, principalmente pra gente ver como o cachorrinho voltou pra coleira. Denji tinha perdido ali qualquer tipo de motivação pra continuar caçando demônios, ele não precisava, ele podia só se entregar e morrer. Não. O cachorrinho sempre esteve na coleira. Só que agora, além da coleira, ele tá bastante motivado em troca de nada. Praticamente. E é isso que Makima / sistema fizeram com alguém que nunca teve nada.